E aí, pessoal, sou o professor Carlos Alex de Matemática. Eu estou com você, focado no Enem. Agora nós vamos para uma aula de função do primeiro grau, ok? A função do primeiro grau ela é escrita da forma f de x igual a ax mais b, onde o f de x, relembrando, é igual ao y, porque numa função nós temos uma relação entre x e y, uma relação de dependência. Logo, o nosso a é o chamado de coeficiente angular e o b de coeficiente linear. Agora, para enfatizar essa questão da dependência, vamos dar um exemplo. Pense, se eu estou num emprego onde eu recebo um salário fixo de R$500 e eu vendo um certo tipo de objeto, certo? E a cada objeto que eu venda, eu ganho R$5 de comissão. Então, assim, quanto mais objetos, mais eu vou receber. Agora pense, se eu tenho um valor fixo de R$500 e eu vendo um objeto no mês, então vai ser 5 vezes 1. Logo, ó, vai ficar 500 mais 5 vezes 1, que dá 505. Continuando, se eu vender dois objetos, 500 vezes mais 5 vezes 2, que dá 510. Se eu vender 3 objetos, vai para 515 e assim sucessivamente. O meu valor do meu salário depende da quantidade de objetos que eu vendo por mês. Claro que eu tenho o meu salário fixo, mas o meu salário aumenta a cada objeto que eu vendo a mais, ok? Então nós temos uma função aqui, ó, uma relação entre o valor que eu recebo, que eu vou chamar de f de x, é igual a 5 vezes a quantidade de produtos que eu vendo, mais 500. Então entenda, para cada objeto que eu vendo, eu tenho um valor, né? Quanto mais objetos, maior vai ser o meu valor. Logo, para cada valor de x, eu tenho um valor para y. Por isso que nós temos uma função do primeiro grau, que esse valor é um valor constante, que é o b, ó, ele não depende do x, é o nosso valor, que é o coeficiente linear, e o a, que é o valor que vai estar fixo, que no caso aqui é R$5, o x vai estar variando para que eu tenha um valor para f de x, ok? Agora vamos para o gráfico. O gráfico da nossa função, ela vai ser uma reta, que pode ser chamada de crescente ou decrescente. Depende do valor do a da nossa função. Se o a é positivo, nós temos uma reta crescente, uma função crescente. Se o a é negativo, a reta é decrescente. Perceba, se o a é igual a zero, eu estou falando ó, maior, menor, e se for igual? Se for igual, vai ser a 0 vezes x, que não vai ser uma função do primeiro grau. Por isso, ou o a é positivo, ou o a é negativo, ok? Então, na nossa reta, nós tocamos as coordenadas do eixo. Nós temos o eixo x e o eixo y. Ele vai tocar em 2 pontos, certo? Primeiro ponto vai ser o b, que toca o eixo y. Sempre a nossa função, ó, y igual a x mais b, o b é o valor que toca o eixo y. Esse x1 não é o a e não é um x. Esse x1 é a nossa raiz, que é o zero da nossa função, o f de x igual a zero. Quando o f de x for igual a zero, que no caso o y é igual a zero, nós vamos achar a raiz da nossa função. E nesse caso, o valor de x, quando é igual a zero, toca o eixo x. Ok? Da mesma forma, se o a for negativo, tudo procede da mesma forma. O valor que toca o eixo y é o b e o que toca o eixo x é a raiz. Agora vamos fazer um exemplo. Se eu tenho uma função y igual a x mais 5 e eu quero montar o gráfico dessa função, você tem duas formas de fazer. A primeira é achar os dois valores, que no caso, ó, o nosso b vai ser 5, logo ele toca o eixo y, ó, é nesse ponto aqui, e o segundo é achar a raiz, x mais 5 igual a 0. X é igual a menos 5. Olha a raiz, ó, no menos 5. E eu ligo esses dois pontos. Perceba que para qualquer valor de x, eu tenho um valor para y. Se eu quiser, ó, quando x for menos 1 mais 5, esse valor vai estar aqui no gráfico. Ó. Esse ponto informa que ele está no gráfico, que quando o x é menos 1,
o y é 4. Você também pode fazer a tabela e colocar todos os valores e ligar. Ó. Quando é menos 2 mais 5, vai dar 3 e assim sucessivamente. Ó. Você pode colocar os pontos e ligar também. São as duas formas de você montar o gráfico. Ok, pessoal? Então, até a próxima!